Sejam todos muito bem-vindos para esse canal. Eu me chamo Nice, aqui a gente fala sobre física quântica, lei da atração, autoconhecimento, espiritualidade e também várias experiências da minha vida. Compartilho com vocês aquilo que eu já estudei, curso que eu fiz, livro que eu já li e principalmente a minha vivência, compartilhando com vocês de uma forma simples, assim como eu sou. E assim como as pessoas que chegam neste canal. E compartilhando a verdade da nossa vida. Porque às vezes a gente começa a fazer vídeos no YouTube pra gente passar para as pessoas aquilo que não é real. Porque o real da vida no dia a dia é a gente passar por algumas coisas que a gente não gosta tanto, a gente está um dia feliz, outro dia nem tanto, é a gente enfrentar problemas, é a gente enfrentar pessoas que às vezes nos traz frustrações, é a gente se frustrar com coisas que a gente espera, mas que as pessoas não podem dar. Então, às vezes eu assisto alguns vídeos onde falo sobre crescimento, sobre prosperidade, e é muito muito assim, muito fantasioso, sabe? É muita coisa assim que você parece que vai enriquecer amanhã e parece que assim é tudo muito fácil. E as coisas elas não são fáceis, porque a gente precisa primeiro se internalizar, a gente precisa primeiro de autoconhecimento, para a gente conseguir fazer com que a nossa vida flua. E às vezes a gente tem sombra que a gente prefere não acessar, a gente tem sombra que a gente acha que não está lá, porque são sombras, não aparece, não é tão visível. Né? Muita coisa que está ali no nosso inconsciente, né? E muitas coisas também que vêm de crenças limitantes que está ali na coletividade, que todas as pessoas te passaram desde a sua infância, as pessoas que estão ao seu redor, e que não é tão real, e que você precisa olhar para dentro de você precisa de muito autoconhecimento para ver o que é real para você, porque apesar de estarmos aqui todos juntos nesse planeta Terra e a gente compartilhar, né, da mesma atmosfera, do mesmo planeta, da mesma cidade, do mesmo país, da mesma família, nós temos valores diferentes que a gente acha que não pode ser daquele jeito porque a gente foi ensinado de uma outra forma. E eu tô aqui para falar para você que você tem que ser quem você é. E às vezes você tem que descobrir quem você é. Por isso que existe o autoconhecimento. E hoje nós estamos assim numa época, numa era em que tudo está mudando muito rapidamente, né? Então a gente agora com a quinta dimensão, porque a gente está entrando na quinta dimensão, e a quinta dimensão não é um lugar, não é agora vai mudar o planeta e ele vai ficar diferente. Não, é o saber, é o sentir, é o você se entregar, é você assim estar aberto para receber, porque a gente recebe informação, gente, não é só das pessoas que passam pra gente, não é só aquilo que a gente aprende na escola, na faculdade, no nosso círculo de amigos. A gente recebe do próprio planeta, do próprio universo, informação que a gente precisa estar aberto para receber. E para isso a gente tem que tirar crenças limitantes. Aquilo que você acredita porque é uma crença coletiva, sabe? É uma denominação, desculpa, é uma linhagem, né, coletiva, agora me fugiu a palavra, mas é algo que todas as pessoas, o coletivo acredita, o coletivo prega, o coletivo exige. Sabe quando você pretende fazer algo, mas você não faz porque você fica pensando que o outro vai falar de você? Isso quer dizer que o coletivo pensa daquela forma e que você precisa pensar também daquela forma. Ou você pensa que você precisa pensar. Só que não é assim, né? Na realidade, nós temos a nossa forma de ver o mundo, mas a gente prefere estar cego para isso, porque às vezes a gente acha que a nossa forma de ver o mundo está errada, porque sempre falaram para você que você está errado. Ah, não faz isso, isso está errado, isso é feio, Deus vai te castigar, e você coloca aquilo dentro de você e aquilo se torna algo que é até inconsciente. Ah, eu não posso pecar contra Deus. Como assim pecar contra Deus? O que é pecar contra Deus? Né? Você já parou para pensar? Para você, não para sua mãe, para o seu pai, para as pessoas que te cercam, para o seu professor, para o seu amigo, não, para você.
O que é pecar contra Deus? Quem é Deus? Você já parou para pensar quem é Deus? O que que você pensa? O que que você, quando você se internaliza, quando você olha para dentro de você, o que você vê lá dentro? Sabe? Então é necessário a gente fazer um autoconhecimento. O que eu gosto de verdade? Não que eu sou acostumada a achar que eu gosto porque eu sempre convivi com aquilo. Então é necessário a gente ter esse olhar interno, independente do que o outro vai pensar. Porque isso causa sofrimento. A gente vive num mundo, num momento onde todo mundo está vivendo em sofrimento. E por isso que estamos assim no mundo a ponto de explodir. Todo mundo muito agitado, muito nervoso. Quando você sai para algum lugar, que você pega um trânsito, você vê que está todo mundo muito assim, no limite, sabe? Então é ali no trânsito, é buzina, não tem paciência para esperar o outro passar, quer passar primeiro, fecha todo mundo. Se você tá no ônibus, você não pode pisar no pé de alguém sem querer, você não pode esbarrar, as pessoas te olham feio, as pessoas fungam, sabe? Tá todo mundo assim, muito, muito, muito assim, a flor da pele. Por quê? Por que tá todo mundo assim? Porque as pessoas não param para se autoanalisar, para saber o que querem, e elas vão indo como uma manada. Então todo mundo tem que acordar cedo, todo mundo tem que pegar o trânsito, ou todo mundo tem que pegar trem, metrô, ônibus, carro, moto e sair para poder ganhar o pão de cada dia, porque tudo é muito difícil, porque os governantes do nosso país tá errado, se vem o X tá errado, se vem o Y tá errado, se vem o W tá errado. Então assim, ninguém presta, então começa a haver guerra entre a gente, porque eu gosto do político B, você gosta do político A, então você é meu inimigo. Então é uma guerra declarada no meio da família, no meio dos amigos, com aquelas pessoas que você nem conhecem. Aí você posta alguma coisa que não tem nada a ver, um cachorrinho latino, aí vê, não, porque o político tal que é culpado, e que não tem nada a ver. Aí o outro que não gosta do político tal que o outro tá falando, já coloca no comentário, atacando o outro. Então as pessoas se atacando, né, a todo momento. E de formas assim que você fala assim, mas por quê? Porque as pessoas estão prontas para guerra, você tem que gostar do que eu gosto. Se você é do time X, eu sou do time Y, você é meu inimigo. Então a gente está vivendo numa era onde as pessoas estão a ponto de explodir e não sabem por quê. Mas é porque elas olham para fora, elas são com olhar para fora. Então esse vídeo aqui é para chamar a atenção, pra gente olhar para dentro, para nós mesmos. Não importa se eu gosto do político X ou do Y, eu não preciso ficar em guerra, sabe? Assim, então tem pessoas que estão sempre na internet alimentando guerras, alimentando ódio. E para quê? Fala para mim para quê? Né? A gente tem regras na humanidade, né? Então assim, a gente precisa ter um governante. E aí precisa eleger um governante. E é aquele. E independente se eu gosto ou não, ele vai estar governando. Então, independente se eu acho que está certo ou não, ele vai estar governando. E às vezes o governante faz de uma forma que um acha que está certo e o outro acha que está errado. E é a mesma atitude. Aí o que acha que está certo fica com raiva do que acha que está errado. Mas veja bem, é só ponto de vista diferente. E a gente tem coisas que a gente não pode mudar. Você vai lá e você vota naquele que você quis. Você escolhe um time para você torcer e você fica feliz quando ele ganha. E você fica chateado quando ele perde e tá tudo bem. É sobre isso, entendeu? De estar tudo bem sempre, porque para você prosperar na sua vida, não vai depender do governante. Ah, não, porque o imposto tá caro e aí eu não vou prosperar. Não é assim. Tem pessoas que prosperam quando tá uma crise enorme, porque a pessoa não coloca na cabeça dela que tá crise, porque ela tá vivendo a vida dela. Ela tá olhando para dentro dela, o que ela pode fazer, o que ela gosta de fazer, se autoconhecendo para saber o que é melhor para ela e não para o pai, não para a mãe, não para o irmão, não para o primo, para ela. E é necessário que eu faça isso, que você faça isso. Que a gente não vive nessa constante turbulência, que a gente não vive nessa constante tristeza, porque isso te causa tristeza, te causa frustração. E é necessário cada um olhar para o seu próprio umbigo, cada um olhar para dentro de si, cada um descobrir suas sombras. Porque a gente vem carregando já bagagem muito pesada. Então cada pessoa tem uma dinâmica familiar diferente. E tem dinâmicas familiares que são muito pesadas. Eu já falei aqui em vários vídeos sobre a dinâmica da minha família, que para mim
era muito pesada? Era muito pesada, e era, porque eu falo era, porque eu tenho trabalhado em mim o meu autoconhecimento, eu tenho trabalhado em mim técnicas para me ajudar, porque eu não posso trabalhar no outro, eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesmo, mudar a visão do que eu tenho daquele fato, ressignificar aquele fato. Aquilo que foi muito bom para mim, de repente me tornou uma pessoa melhor. Aquilo que foi muito ruim para mim, de repente me tornou uma pessoa melhor. Aquilo que foi muito pesado para mim, de repente me tornou uma pessoa mais forte. Então, quando eu ressignifico, eu vejo isso. Aquilo de alguma forma me ajudou. Aquele mal que a pessoa me causou, de alguma forma me ajudou, me tornou mais forte, me tornou uma pessoa mais sábia, me tornou uma pessoa mais livre, né, de encontro aquilo que eu quero sem esperar do outro, porque o outro não me deu a mão. Se ele não me deu a mão, eu tive que levantar sozinha. Então, quando eu ressignifico, as coisas mudam, sabe? Então é necessário que você faça isso, que eu faça isso. Porque não dá pra gente fazer pro outro, eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Então é necessário que cada um faça por si. Então agora o planeta todo está a ponto de explodir, tá todo mundo nervoso, e eu vou sair pra rua e eu vou estar nervosa também. Então se o cara me xingou, eu vou xingar ele também. Não é assim. Entendeu? Porque a sua paz, ela depende de você. Isso é necessário que você tenha um autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É você olhar para as suas sombras, é você enfrentar os seus medos, é você enfrentar aquilo que te deixou triste, que deixou magoada, aquilo que você vem trazendo que é um peso para você. E não importa o que é, porque a minha vida é diferente da sua. Então, o que me causou um peso enorme na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude e até há poucos anos atrás, foi o fato da minha mãe ser narcisista, foi o fato da minha família ter uma dinâmica diferente, onde eu era a mais velha, onde eu cuidava de tudo, onde eu era obrigada a tudo, e aquilo e todos foram crescendo daquela forma. Então, sempre eu resolvi o problema do outro. Nunca ligaram para se eu tinha, se eu não tinha, se eu estava bem. E eu me enfiava num buraco, querendo que eles reconhecessem eu como um deles. Mas não era assim, a dinâmica nunca foi assim. Aí eu ia ficar ali frustrada para sempre? Não, graças a Deus não. Porque por muito tempo eu procurei pertencer, eu procurei ser igual. Todas as irmãs são iguais. Não, não são, elas não acham assim. Elas acham que eu tenho que ser mais feia, mais pobre, mais não sei o quê. Então assim, não é igual. Elas merecem o melhor, porque elas foram criadas assim, dentro daquela dinâmica onde tem uma mãe narcisista que escolhe um bode expiatório. Aí se eu não parasse para olhar para as minhas sombras, para ver que eu não sou melhor e nem pior, para ver que eu dependo de mim mesma e que eu tenho que fazer por mim e que eu tenho que amar a mim e que as pessoas que me amam de verdade, elas podem não ser do meu sangue, mas eu encontro pessoas que me amam. E que eu também não dependo dessas pessoas, entendeu? Porque você não pode depender. Então, às vezes, você vem de uma dinâmica horrível na família e você encontra uma pessoa que você gosta, a pessoa gosta de você e vocês começam a ter um relacionamento e você se torna totalmente dependente dessa pessoa. Então, você vai sofrer de novo, porque você está colocando a sua felicidade na mão de outra pessoa. Você está colocando o seu bem-estar na mão de outra pessoa. E se essa outra pessoa não fizer da forma que você acha que é correto, então você vai se frustrar, você vai sofrer. Então você precisa olhar para a sua sombra. Qual que é a sua sombra? A sua sombra é falta de amor, falta de atenção, falta de carinho, falta de igualdade até mesmo dentro do núcleo familiar. Então você tem que significar essa sombra por você e não esperar que venha do outro. Quando eu falo assim para vocês, são coisas que eu já vivi. Né? Então, assim, eu nunca fui olhada dentro da dinâmica da minha família, lá com a minha mãe, meu pai, minhas irmãs, eu nunca fui olhada como igual. Não, eu sempre era aquela que limpava, aquela que fazia, aquela que servia. Eu sempre era aquela que tinha menos e que tá tudo bem. Eu sempre era aquela que não tava ali no meio, no núcleo. Então, assim, todas fizeram casa no quintal do meu pai, da minha mãe, né? E eu não, porque nunca me encaixava, e eu que era errada, porque a Anice não se dá com ninguém, porque a Anice arruma confusão. E eu achava que sim, que eu arrumava confusão, que eu era irritada, que eu era explosiva. Não que eu não seja, gente, não que eu não seja. Eu sou escorpião, né? Então, assim, eu
vou até certo ponto, mas se a pessoa pisar no meu calo, né, meu ferrão tá pronto. Então, mas não era sobre isso. Era sobre eu não ser culpada de tudo e nenhum outro ser culpado de tudo. Né? E era sobre uma dinâmica cair para cima de mim e eu enxergar da forma que eles pintavam, entendeu? E eles enxergaram daquela forma também, porque foi tudo manipulado por uma pessoa narcisista que olha a vida como ela quer que seja e mostra daquela forma, porque são pessoas totalmente manipuladoras, mentirosas. Então, assim, a gente não vai falar aqui sobre os narcisistas, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que a gente não tem que esperar a nossa felicidade vir do outro, a nossa paz vir do outro, porque não tem como, gente. Não tem como. As pessoas às vezes fazem intencionalmente pra te ver mal mesmo, porque tem pessoas que fazem mesmo, tem pessoas que gostam mesmo de pisar, tem pessoas que têm prazer em te ver mal. Eu falo isso porque eu sei, né? Eu vivi isso. Então tem pessoas que fazem sem intenção, porque tem pessoas que estão ali só vivendo a vida delas. E não tá nem lembrando que você está esperando um retorno deles que eles não sabem. Porque assim, ninguém é obrigado a levar felicidade para alguém. Ninguém é obrigado a ter atenção total com outra pessoa. Não, porque é você. É você que se acolhe. Então, eu esperava que viesse da minha mãe desde pequena e nunca veio. Minha mãe sempre me tratou com diferença. Eu era diferente das minhas irmãs. Né? Então, assim, eu não recebia o sorriso igual. Não. Eu não recebia tratamento igual. Não. Sempre foi diferente. Então, tinha uma irmã que era mais bonita, que era mais cuidada, que era mais boazinha, que era apresentada assim para todo mundo. Ah, não, essa daqui é bonitinha, essa daqui, ela é educadinha. Não, essa daqui, minha filha, você olha, cuidado, porque essa daqui... Então, assim, sempre foi assim, né? Então, era essa dinâmica. Eu esperava que viesse amor e não veio o amor dela. Aí eu esperava que viesse amor e igualdade das minhas irmãs, principalmente porque... eu tô fazendo, né? Eu te ajudo, eu faço a comida, eu te ajudo no banho, eu limpo a casa, eu tô te servindo, então você vai gostar de mim, você vai me considerar porque eu estou fazendo algo para você. Não, pelo contrário, era minha obrigação. Então a visão era, você tem uma obrigação, você faz e se você não fizer a mãe te bate, a mãe te castiga, ou a mãe faz com que o pai te bata. E assim, tá certo, porque sempre foi assim. Então tá certo, se não acontecer isso, a Nice apanha. Se não tiver comida, a Nice apanha. Se a casa não estiver limpa, a Nice apanha. Não era responsabilidade de ninguém, era só minha. E eu esperava que crescendo, e cada uma casando e constituindo suas famílias, teria uma igualdade. Mas não. Aí a Nice casou com uma pessoa negra, então era diferente. Então é como se o negro fosse um ponto abaixo, sabe? Então eu continuei mais baixa. Então, mesmo que eu tivesse numa situação melhor do que a família, aí começava de uma outra forma. Porque a Anice tá se achando, porque a Anice tá metida, porque... Então, sempre tinha algo em que eu estava errada. E aí eu esperava vir dessas pessoas e nunca veio. Então, eu comecei a me apegar muito com amigos. E eu esperava que viesse dos meus amigos aquilo que eu não tive com a minha família. Mas os meus amigos não são obrigados. Né? Então, meus amigos têm a vida deles também. Então, eu... passei, assim, a depender, sabe? Uma infantilidade, passei a depender de um abraço de uma amiga, porque eu estava passando por um momento muito fragilizado da minha vida e só o abraço daquela amiga que ia me confortar. E aí, se aquela amiga naquele momento não podia, não aparecia, ou não ligava, não porque ela não queria, não porque ela não se preocupava comigo, mas porque ela estava numa dinâmica diferente da vida dela, porque ela também tem uma vida. Então, eu já me frustrava porque eu me sentia... não amada do jeito que eu amava. Nossa, mas eu amo tanto ela não me ama tanto assim, porque ela não pensou em mim neste momento. Eu tava esperando mais do que a pessoa podia me dar, porque eu continuava buscando amor, aprovação, né? Eu continuava buscando carinho, atenção de uma outra pessoa. E quando é eu que tenho que me dar isso? Então, eu trago esse vídeo chamando a atenção para que a gente pare para refletir. Eu estou esperando o que do outro? Porque o outro não é obrigado, o outro às vezes não está pensando em fazer isso por você, o outro está com foco em outra coisa, o outro está fazendo de propósito, o outro está fazendo sem querer, e aí você continua se frustrando. E isso faz parte da sua sombra.
Isso faz parte da criança ferida que tem dentro de você. E que você precisa curar essa criança. E que você precisa iluminar essas sombras. Porque é em você. E é você que é responsável por você. Então a gente vive agora no momento em que tudo está sendo muito mais claro pra gente. Sabe assim, o próprio universo tem mudado. Os planetas têm se alinhado diferentemente. Coisas têm acontecido que nunca aconteceu, porque a visão da gente pode ficar mais clara. Hoje está mais claro. Nós estamos preparados para receber informação do universo. Nós hoje estamos num patamar que estamos mais preparados e muitos já estão despertos para isso. Muitos já estão vendo e alguns não. Alguns ainda estão no sono profundo, onde está seguindo a manada, onde está dentro de uma matrix, onde continua naquela briga por política, por time, por cor, por raça, continua com uma visão muito limitada. Então a gente, se você está aqui nesse vídeo, se você assistiu até agora, é porque você tem uma visão mais ampla, é porque você já está desperto, é porque você já não está mais, sabe, dentro daquela manada, você já consegue ver as coisas de uma forma diferente. Às vezes você não identificou o porquê, às vezes você não identificou porque que você tem certos pensamentos, tem certos sonhos, às vezes você sente alguma coisa que você não consegue identificar no seu próprio corpo, porque o nosso corpo também está recebendo informações. A gente sente o nosso corpo vibrar em certos momentos, a gente sente insônia, a gente sente dores no corpo sem explicação, a gente sente dores de cabeça, porque é uma expansão da consciência e a gente sente na vibração do corpo mesmo, porque a vibração do universo está mudando e a gente tem sentido. Então quem está aberto para receber isso consegue identificar de uma maneira diferente. Então, quando eu trago isso para vocês, é para vocês prestarem atenção no que vocês estão sentindo, no seu corpo, no que vocês têm pensado. É para vocês olharem para dentro e identificar qual que é a sua sombra, o que tem te magoado. É para você identificar e para você também fazer o que é melhor para você. Tem certas coisas na vida da gente que só nos machuca, que só nos magoa e que não adianta a gente ficar batendo na tecla, não adianta a gente ficar dando murro em ponto de faca. Quando eu falo isso, eu vou dar o exemplo. A minha mãe sempre foi narcisista, só que eu não identificava isso. Então, de uns anos pra cá, estudando mais, com a expansão da consciência, porque eu abri mesmo a minha consciência assim, de uns anos, que eu falo assim, meu Deus, como que eu não vi isso? Parece que eu vivia num sono profundo, isso é tão claro. Então, muitas coisas que eu fui vendo, e aí eu comecei a ver que, e estudar também, e ponderar, né, em tudo que aconteceu naquela dinâmica familiar, e fiz o teste lá, porque existe lá um teste onde você vê lá de 10 itens, se a pessoa tem 8, ela é considerada narcisista. Bom, de 10 minha mãe tinha 12, né? Então assim, aí eu olhei para aquilo e falei, mas ela sempre teve essa dinâmica, ela sempre foi muito mentirosa, ela sempre foi muito manipuladora, e desde criança eu via aquilo e eu achava que eu estava errada por ver aquilo, e eu não gostava de ver aquilo. E aí depois eu parei para pensar, olhar essas sombras, ver tudo aquilo que eu passei e que eu carregava em mim como peso, sabe? De ser a mais feia, a mais pobre, a piorzinha, a barraqueira. E ver aquilo e ver, não era, gente, não era. Era até o contrário. Era até, sabe, aquilo que colocavam em mim, às vezes estava nelas. Né? Na minha mãe, nas minhas irmãs. O fato mesmo do barraqueiro. Por que eu sempre achei que eu era barraqueira? Se é minha mãe, que quando briga, não pode ter uma discussão, que já chama a polícia, faz escândalo na rua. E aí a minha família mora naquela rua desde, né, minha mãe casou com meu pai já tinha aquele terreno. Então todas nós nascemos ali. E todas são conhecidas como as barraqueiras. Por quê? Porque discute na rua, briga com o marido, briga com não sei quem, vai brigar na rua. Minha mãe sempre faz escândalo e tá discutindo dentro de casa. Aí ela sai lá pra fora pra discutir. Então assim, quem é barraqueiro? Então não era eu, e como que eu não via isso? Aí eu comecei a olhar pra dentro de mim, que eu tava esperando amor, que eu tava esperando aprovação, que eu tava esperando ser igual, eu tava esperando ser melhor pra ser igual a eles, porque eu tinha que ser melhor pra poder estar no patamar deles, mas nunca eu ia ser melhor pra estar no patamar deles, porque a visão que eu tinha era a visão que tinham colocado, né, que minha mãe tinha colocado pra mim e pra todas as pessoas ao redor. E não era a visão verdadeira. Então eu tive que buscar dentro de mim quem eu sou e continuo nessa busca, porque a nossa evolução é sempre, o nosso crescimento é sempre. A gente está acessando as nossas sombras, é sempre, mas a gente precisa acessar as nossas sombras.
A gente precisa identificar a nossa criança ferida dentro da gente. Aquilo que a gente sempre faz, sabe? Sempre erra naquilo, de esperar que o outro tenha amor. Sempre erra naquilo, de se envolver com pessoas abusivas. Sempre erra naquilo, de se envolver com pessoas que não te dão valor. Por quê? Aí você acha que você não é merecedor? Não, você é merecedor. Você é merecedor de tudo que há de melhor. Você veio aqui nesse planeta Terra para experienciar, crescer, desenvolver. Quando você veio dentro de uma família, você já fez um contrato antes de vir. Para vir dentro dessa família, porque você tinha que ter muito resgate. E é por isso que dentro das famílias existem pessoas que têm inveja de você, existem pessoas que puxam o teu tapete, existem pessoas que não gostam de ver o seu crescimento. Dentro da família é onde tem menos pessoas que crescem para que você... tem menos pessoas que torcem para você crescer. Onde tem menos pessoas que quer ver o seu crescimento, a sua prosperidade, é dentro da família. Porque é dentro da família onde está tudo aquilo que você precisa consertar e resgatar. E quando eu digo consertar, você não vai consertar o outro, é você. Então, eu vim para fazer um resgate com a minha família, então eu tenho que me dar bem com a minha mãe que me maltrata. Não! Você tem que se afastar dessa mãe que te maltrata e viver a sua vida. Porque se você continuar ali tentando, batendo na mesma tecla, dando murro em ponta de faca, o que vai acontecer? Você vai continuar se estressando, você vai continuar passando por coisas que você não gosta e você vai continuar fazendo isso para aquela pessoa também. Aí quando você se afasta, você não dá oportunidade para a pessoa te machucar e você também não tem oportunidade de revidar e machucar o outro. Então você está fazendo o melhor para você e para outra pessoa também. Então tem certas coisas que você tem que visitar dentro de você e ver se vale a pena ou não. Vale a pena ficar dentro dessa dinâmica familiar? Vale a pena ficar dentro desse relacionamento? Aonde não há respeito com você, você tem que se retirar, porque você se respeita. Aonde não há amor com você, você tem que se retirar, porque você tem que se dar amor. É você que tem que fazer por você. E você tem que enxergar suas sombras, olhar, porque você também não é um alecrim dourado que nasceu no campo, eu também não sou. Então, assim, a gente erra e a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar se autoconhecer, ver ali onde estão as nossas falhas, ver aquilo que a gente está fazendo que não é legal também. Então, às vezes, você olha para dentro de você e você não quer enxergar que você, de repente, tem uma ponta de inveja por alguma coisa. Ah, não, eu não posso sentir inveja, porque inveja é um sentimento ruim e isso não tem comigo. Será que não? Será que você nunca olhou para uma situação, um vizinho, por exemplo, em que você tem um certo, assim, meio assim com o vizinho e você olha que ele trocou de carro, tá um carro bom, e você pensa que você, nossa, o que será que ele tá fazendo, que ele comprou um carro zero? Isso é o quê? Isso é inveja. Então a gente olhar pra gente também, não é pra gente também, é olhar pra gente principalmente, porque a gente tem que ficar olhando pro outro. A gente não vai fazer o crescimento do outro, nem que esse outro seja seu filho, sua mãe, seu irmão. É você é responsável por você, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento e por você amar o outro como a si mesmo. Então você precisa aprender a se amar, você precisa aprender a se respeitar. É necessário para sua evolução e você tá aqui para isso. Você assinou um contrato que ia crescer, você assinou um contrato lá antes de vir para cá, que você ia dar o melhor. E o que acontece? A gente passa pelo velho descrescimento, mas tá tudo bem, porque hoje a gente tem essa informação. E a gente aproveita essa informação para curar os nossos antepassados, né? Para curar 7 linhagens passadas e 7 futuras. Então você vai curar. Então, se a sua... Eu vou dar o meu exemplo. As minhas avós, né, eram benzedeiras. Tanto as avós do meu pai, aliás, né, as minhas bisavós, as 2 avós do meu pai, tanto do lado como do outro, era benzedeira. E a mãe do meu pai também era benzedeira. Então eu imagino que para trás delas tinham pessoas que eram bruxas. E olha que ótimo, né? Olha, eu vim aqui nesse mundo e aquilo que foi limitado para elas e que de repente até alguém ali dos meus antepassados foram mortos numa fogueira porque tentavam fazer o bem para o outro, eu posso fazer. Porque hoje eu trabalho com escaldapés. Hoje eu trabalho com ervas, com blend de ervas, tanto para banho como para chá. E eu sou livre para isso. Eu posso e eu faço. Eu faço e tenho prazer em fazer. Porque um dia o meu antepassado não pôde ou pagou caro por isso.
Então, quando eu venho e faço isso, eu estou honrando os meus antepassados. E isso me faz bem, porque eu quero honrar os meus antepassados. E eu quero deixar para o futuro uma liberdade. Né? Então, o meu trabalho é esse. E o seu trabalho também é esse. O seu trabalho é crescer e ser livre para fazer aquilo que você foi chamado. E você vai identificar o seu chamado. É aquilo que você se sente bem fazendo. É aquilo que você faz com facilidade. É aquilo que quando você está fazendo, as horas passam e você não vê. Esse vídeo já ficou longo demais, eu já falei demais, mas a gente vai continuar falando sobre isso e outras coisas nos próximos vídeos. Para quem chegou até aqui, meus parabéns. Você está acordando, ou você está acordado, ou você está sendo iluminado. Porque iluminado é o quê? É a gente desabrochando, é a gente acordando, é a gente vendo as coisas com mais clareza. Então, que bom que você está aqui e que você continue comigo nos próximos vídeos. Eu sou Nice, grata a você. Até o próximo vídeo. Beijos!